Calma, 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 não precisa pular, a gente já vai começar o episódio com o Thiago Viola, mas antes eu tenho uns recadinhos importantes para dar para vocês aqui. Vocês vão perceber alguns spoilers já nesse episódio aí para a próxima temporada, mas estamos nos aproximando do final da segunda temporada. Espero que você tenha curtido os episódios até hoje, mas esse que nós vamos transmitir agora é um episódio bônus. Não deixe de conferir, teremos mais um ainda pela frente, também nos acompanhe. A gente já vai dar algumas pitadas aí de alguns spoilers, mas vem muita novidade por aí. Bora pro episódio, pessoal. Não deixe de nos seguir e se inscrever aqui no canal. Valeu! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Tech Faz Sentido, o podcast oficial da CertSys. Você já conhece. E hoje eu tô tão bem acompanhado aqui que eu nem vou com muitas delongas, eu deixo elas mais pro final do vídeo. Vamos começar a apresentar já o pessoal. Matheus, estreando na casa, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. E é isso. Estamos aí, né? Vamos falar com o nosso grande amigo Viola aí. Né? Coisa de estreante, Matheus. Já vou pedir para você falar um pouquinho mais perto do microfone da galera. Fechou? É que eu chego. E é isso, né? Estou aí na CertSys, num papel de PO da IBM, cuido aí da parceria também. Né? Então, cara, seja bem-vindo aí. E estou muito empolgado aí para as perguntas que a gente vai fazer. Boa. Ao lado dele, vocês já viram aí em casa, já apareceu aqui conosco, mas voltando, o Stiverson Palma, CEO da CertSys. Bem-vindo, Stiverson. Muito obrigado, André, pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez, ainda mais recebendo um convidado ilustre de uma empresa que é parceira nossa há tanto tempo e tão importante na história da CertSys. Show. Aqui à minha frente, craque João, já apareceu em outros episódios aí com a gente, mas seja bem-vindo de volta, João. Obrigado. Essa é a sua. Essa é a minha. Show. Obrigado, André. Como o Stiverson falou, nosso parceiro IBM aqui, a maior parceria que a gente tem para falar de um tema tão relevante hoje como a IA. Show de bola. Bom, já trouxemos aqui figuras ilustres de mercado, já trouxemos aqui clientes e estamos trazendo pela primeira vez um parceiro nosso, né, Thiago Viola, representando a IBM aqui. E hoje, Thiago, você ocupa um cargo recente aí, a gente vai falar sobre isso até, mas de diretor de Data, de Automation e Inteligência Artificial. Cara, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. Agradeço o convite, obrigado a CertSys, um parceiro extremamente importante para a IBM, de longa data. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar ideias, para a gente responder todas as perguntas e principalmente limpar e colocar todos os pontos com relação à IA aqui. Então, vamos começar já colocando esses pontos nos is aí. Você tinha uma carreira... Tinha não, né? Eu acredito que você continue focando bastante em cloud, mas recentemente você recebeu esse convite para assumir essa diretoria com foco também nas iniciativas de IA. Como isso aconteceu na sua vida? E até pensando, depois de 20 anos, começando ali como menor aprendiz e hoje ocupando a diretoria das áreas mais estratégicas da IBM, né? Conta um pouquinho como aconteceu isso. Conto sim. Na verdade, André, eu comecei com 15 anos na IBM e quando eu comecei eu tinha uma carreira técnica. Né? Eu fui contratado como jovem aprendiz, depois passei a ser estagiário e eu no começo da minha carreira fiz uma especialização muito técnica. Então eu era um menino da TI que literalmente resolvia os problemas que aconteciam. Né? E depois de 10 anos desempenhando um trabalho técnico, né, a IBM me encaminhou para os Estados Unidos e eu tive uma temporada em Austin, no Texas, onde a gente começava a falar de algumas novas tecnologias. Isso era 2009, final de 2009, começo de 2010. E aí ali surgiu uma primeira palavra que era cloud. E eu na época era especialista de virtualização. Eu falei, cara, acho que aqui tem um jogo, aqui deve ter algum futuro. E ali final de 2010, 2011, cloud literalmente, né, o mercado absorve, o mercado começa a falar, a IBM traz isso para o Brasil. E ali eu resolvi mudar minha carreira para ser um cara mais vendas, mais comercial, mais consultivo do que um cara técnico. Então ali despertou, junto com o Cláudio, um novo momento na minha carreira. Um momento de poder abrir um pouco mais, conhecer um pouco mais, interagir com o cliente, com o parceiro. Tá? Isso foi muito positivo. Nos últimos 10 anos de cloud, houve um avanço significativo do mercado. O mercado absorveu parte de infraestrutura e de plataforma. A IBM fez um trabalho grandioso, inclusive no Brasil, colocando investimento, colocando data center, né? E, querendo ou não, a estratégia da IBM é cloud híbrida com inteligência artificial. Então, a gente sempre esteve muito conectado. Converge. Né? Converge. Então, num dado momento, em 2017 e 2018, essas coisas caminharam juntos. Né? Quando a gente teve o boom do Watson, lá no final de 16 e 17,
cloud e IA já caminhavam juntos, tá? Mas aí por fatores estratégicos as coisas se dividiram, e aí no final do ano passado a gente começou a perceber um novo boom no mercado, que era o boom de IA generativa. Como é que a gente ia tropicalizar, como é que isso ia aterrissar. E aí eu levantei a mão dentro da IBM e falei, olha, gostaria, por favor, de ser a pessoa a assumir esse tipo de posição, né? E foi super bom, porque a gente antecipou o movimento do mercado. Eu fui primeiro para um cargo América Latina de Watson X, que a gente pode, né, decorrer aqui também do discurso, que é justamente trazer a IA generativa numa realidade de business, de empresa, né? E aí, recentemente mesmo, inclusive hoje comemoro um mês na nova posição no Brasil. Não estava combinado isso, a gente não sabia. Literalmente um mês na posição, mas falando de dados, de automação, de AI, de muita coisa que o mercado consome, quer, e que a gente tem percebido que o valor agregado como tecnologia é muito alto, né? Então, acho que dá para a gente escolher o tema aqui, que realmente no final dele a gente consegue trazer valor de negócio. Tem um ponto que eu queria falar aqui. Quando eu voltei para a Certsys em 2017, eu me deparei com o nosso laboratório de inovação, né, Stevenson? E quando eu cheguei lá, eu vi aquele pessoal da Universidade de São Paulo, FATEC, né, as principais escolas de tecnologia do Brasil. E aí o Stevenson me contou um fato curioso, que foi a nossa participação no World of Watson. Sim. Né, Stevenson? Se você puder comentar um pouco sobre o laboratório, sobre como a gente criou isso junto com a IBM e como que foi essa participação aí. A Certsys sempre teve, né, um caráter de tentar fazer soluções inovadoras, mesmo nos projetos tradicionais, tentar fazer o que os outros parceiros não faziam. Então a gente até era conhecido por pegar determinadas buchas que ninguém queria fazer e ir lá e desenvolver. E só que aos poucos você vai crescendo, né? Esses projetos de grande complexidade vai diminuindo a concentração. E tem sempre aquele pessoal que quer fazer mais coisas. Então nisso a gente criou um laboratório de inovação para desenvolver, senta lá, pensa e vamos fazer coisas. E junto com isso, em 2016, veio a IBM com o Watson trazendo para o Brasil, a coisa crescendo, e veio um tal de World of Watson que a IBM estava investindo. Então a gente, vamos lá, vamos nos conhecer. De quebra, a gente foi no World of Watson em Las Vegas, de lá a gente foi para São Francisco para conhecer a garagem IBM, ficamos maravilhados com aquele ambiente e trouxemos um pouco daquela cultura para cá e investimos, né, num projeto junto com a IBM para colocar em um cliente uma primeira implementação de Watson no Brasil, que ali a gente aprendeu, o cliente aprendeu, a própria IBM aprendeu fazendo no Brasil, e isso cresceu bastante para a gente, e hoje, né, é uma das grandes áreas para a Certsys que a gente mais aposta. Até pegando um pouco, né, desse histórico, 2 meses atrás eu estava numa palestra com 180 CEOs de várias indústrias dos Estados Unidos, lá em Harvard, com um pesquisador de Harvard falando de IA. E eu percebi aquele ponto de interrogação na cabeça de quem não era do mercado de tecnologia sobre como o IA iria ajudá-los. Como que você está vendo essa adoção de IA para essas posições que não necessariamente são de tecnologia, para as indústrias que não são tão familiarizadas com isso, e quanto tempo você imagina que isso vai se tornar alguma coisa mais comum para essas indústrias e empresas? Legal, bom ponto. Eu vejo o seguinte, né, quando a gente fala de IA, esse tema tomou uma proporção grande recentemente, mas você olha o histórico, lá 2014, 15, 16, a IA já vem sendo trabalhada há muito tempo, né? Quando a gente começou no simples chatbot, né, para a gente começar a interagir, ali já era uma IA, mas era uma IA que exigia muito treino e muita tecnologia. Então você literalmente fazia um funil de especialização, você tinha o pessoal da Curar, você tinha que fazer uma aplicação de tempo, esforço e dinheiro relativamente alto para conseguir ter um resultado bom. Quando a gente evolui isso na curva da IA, e aí a IA generativa literalmente abre essa possibilidade de diminuir o treino e otimizar literalmente o que você quer, abre muito caso de uso. Então, quando eu vejo, lógico, né, para nós tecnologia se aplica em qualquer direção, mas em casos de uso, temos diversas indústrias, né? Você pega a indústria de varejo, os caras respiram com IA, né? Não dá mais para trabalhar nem no front-end, nem no back-end, sem ter uma IA interagindo, né? Você olha a parte de nossa tecnologia, time de segurança, não tem como o cara analisar bilhões, trilhões de dados se não tiver IA por detrás, tá? Parte de bancos e fintechs, não tem como você trabalhar com bilhões de transações se não tiver uma IA por trás suportando, né? E, logicamente, o mais famoso aqui é a parte de Customer Care, né? Toda a parte de interação, comunicação de clientes que a gente pode falar aqui ao longo desse podcast que a gente tem nosso, né, entre IBM e Certsys,
que traz uma eficiência operacional, traz uma otimização. E dado, né, que a gente tem percebido, as empresas têm gostado, elas têm incentivado o uso desse tipo de coisa. Porque quando você olha lá no final, o TCO e o ROI traz valor agregado, traz eficiência operacional, traz melhor satisfação, o NPS sobe. Então esse tipo de conjunção tem ganho movimento e as pessoas mesmo têm apoiado esse tipo de coisa, né? Um movimento que eu acho interessante, que acho que é uma tecnologia assim, que parte primeiro da sociedade e depois do corporativo, né? Eu estava vendo alguns dados, são 100 milhões de usuários por semana de IA generativa. Então, não é um hype que parece que está sendo empurrado de corporativo para que as pessoas usem. Acho que é um movimento até contrário, assim, né? De tanto uso as empresas estão olhando e adaptando os negócios. Você vê dessa forma? Eu vejo dessa forma. Como abriu muito ao B2C, e aí aplica-se em muitas áreas, então lá um time de marketing para criar uma nota, fazer alguma coisa, ele pode ir numa IA generativa e consultar o texto, pedir sugestão. Então, como tropicalizou muito, isso é ótimo, porque teve inferência em diversas áreas. Onde a gente observa que isso agora vai começar a fazer literalmente uma pirâmide de prioridade é quando você traduz isso para o business, né? É como as empresas olham isso e levam para dentro de casa com o que precisa, com o que traz valor, com o que tem ética, com o que tem uma série de coisas que não é simplesmente entrar num prompt e fazer uma pergunta, né? Então essa tradução para o mundo de negócio, que é onde eu acredito que tem o valor agregado da IA, é onde a gente vai começar a perceber o mercado caminhando e pedindo. Quero um caso de uso assim, quero usar os meus dados, preciso que não tenha nenhum viés, não pode ter nenhum bias, não pode escorregar num drift da vida. Então são alguns elementos que no B2C tá tudo bem, mas na hora que você leva para o B2B, para uma empresa, aí não pode. Aí esse tipo de coisa. E sempre tem diferença entre essa adoção no B2C, né, essa massa que o OpenAI veio muito forte, para o B2B. Qual que é a diferença de preocupação que a gente tem que ter quando a gente vai falar de cada um desses mundos, falando em AI? Quando eu olho o mundo B2B, tem 3 pilares aqui que a gente não pode abandonar. O primeiro é de ética, né? Ética justamente para... A gente tem muita coisa na IA que já é modelo treinado. Só que o modelo treinado a gente tem que ter certeza de onde ele foi treinado. Porque ali tem dados, ali tem, pode ter viés, ali tem informação que a gente não sabe se tem ou não tem copyright. Então, acho que a primeira coisa é garantir que o que está ali está 100% seguro, principalmente porque você vai usar na sua empresa. Então, se você abrir um bot para conversar e aquele bot dá uma resposta errada, a gente já sabe. É um print screen, cai na rede. Sim. E em segundos está na boca do povo, né? A segunda coisa é a transparência, que é justamente, da onde estão vindo esses dados? Por que eu estou utilizando? Ele está em português, em espanhol, ele é uma tradução. E esse tipo de transparência, muitas vezes, quando você olha a IA generativa, para a empresa, ela tem que ser autoexplicativa, que traz o terceiro ponto, que é a explicabilidade. Então, a explicabilidade, a governança desse dado, ela tem que ser importante. Eu tenho que ter um amigo dashboard, um amigo cockpit que vai me contar. Ele vai falar assim, Steverson, você está trabalhando aqui, mas, cara, veja só, essas respostas ele está com um viés um pouco inclinado. Sim. Essa resposta ele deu um drift, é melhor a gente ir calibrando. Então, o que eu vejo muito importante no B2B é esse cockpit para poder ter a governança dos dados, sabendo o que está acontecendo e como você alimenta aqui as suas informações a todo momento. Eu acho muito legal esse ponto, falando sobre ética, né? Porque a gente viu questões aí de um anúncio que tivemos recente com a imagem, com o cantor, coisa do tipo, que precisou ser banido. A gente vê até a questão lá nos Estados Unidos, né, dos artistas que fizeram a greve lá de Hollywood, também por conta de IA, enfim. Então, eu queria entender, de fato, assim, como a IBM encara a parte ética da inteligência artificial, né? Porque a gente vê que ela vai puxar cada vez mais rápido e, ao mesmo tempo, a gente tem que ir dosando até com a parte de segurança, né? Quais são as estratégias? É um bom ponto, André. Eu vejo assim, a ética sempre fez parte do princípio básico da IBM, não só em IA, mas em toda e qualquer tecnologia. Perfeito. Quando a gente fala da IA, isso é exacerbado, é mais ainda, porque os indiretos da IA, quando não treinados, geram um resultado negativo. Desculpa até te interromper, Thiago. Tem até um outro ponto também, né, que eu vi recentemente, que é coisa de, sei lá, 1 mês a 2 meses atrás, que hoje eles conseguiram banir, né, a geração de inteligência para as IA generativas que pudesse levar para um caminho racista, para um caminho homofóbico, coisa do tipo. Então, cara, é recente, né? Recente, que é um viés que ninguém quer passar. Exatamente. É um viés que, se você encontra ele pelo caminho, principalmente na sua empresa, no B2B, é traumático, né? Então, a gente não quer passar por isso. Então, a visão da IBM, quando a gente olha da parte ética, né?
a IBM sempre se procurou colocar desde o princípio básico lá do treinamento da IA generativa do que a gente chama de LLM. Então, antes de lançar e utilizar o modelo, saber quais são aqueles dados, como eles foram treinados, ter certeza de onde eles estão, a IBM foca aqui. A IBM fez um anúncio no dia 28 de setembro de um modelo fundacional que chama Granite, que é justamente um modelo que está carimbado, certificado pela IBM no módulo de uso específico, e ele tem o que a gente chama de um Contractual Protection, que é uma proteção contratual que, se houver algum tipo de viés, de bias e tudo mais, a IBM o suporte e o garante que não vai ter nenhum tipo de problema nesse tipo de consulta. Tá? Então, preocupação muito grande com os dados, aonde eles estão vindo, se ele tem algum tipo de viés, se ele tem algum tipo de coisa, a gente entrega. Segunda ponta é, depois que eu fiz tudo isso, como é que eu garanto que o ongoing está funcionando? Que não é só coloca lá e solta. Não, tem um trabalho de acompanhamento, porque são 1 milhão de pessoas que vão interagir. E aí essas pessoas vão ficar treinando, vão ficar fazendo pergunta a todo momento. E esse tipo de coisa não pode virar lá no futuro um problema. Ele começou a enviesar a resposta, ele começou a gerar um drift. Então, ter um cockpit do lado que te alerta e te dá essa direção, a IBM suporta tanto na camada de dados quanto na camada de governança. Então, é desse jeito que a gente caminha e para poder entregar valor no final do dia para o B2B. Perfeito. Cara, fazendo um link aqui, né, de todos esses assuntos, segurança, dados, a gente sabe que trabalhar com inteligência artificial vai gerar aí um big data, né, vamos falar assim. E eu que estou mais na linha de frente ali com clientes, né, direto no mercado, falando com gestores, eu tenho visto uma preocupação em relação a meus dados vão se tornar públicos, né? Tá vindo muito essa resistência das empresas. Desmistifica isso para a gente. Fala um pouco aí sobre como que a gente vai conseguir entrar, né, e mudar essa realidade dentro das empresas. Para a gente começar a falar de dados, né? Acho que é importante a gente olhar a IA tradicional e a IA generativa. Quando a gente olha a IA tradicional nasceu num movimento de traga os seus dados, que a gente passou 10, 20 anos falando que isso era o novo petróleo, que a gente ia usar, e dali a gente criava alguma coisa. Quando a gente foi para a IA generativa já falou, não, eu já treinei em trilhões de dados, em bilhões de dados, não se preocupa. E aí veio a pergunta de falar, não, peraí, você treinou como? Quais dados você usou? Como é que eu faço o merge dos dados da minha empresa com esses dados que aqui são utilizados, né? A gente teve casos já de internet de funcionários pegando código, alguma coisa e colocando, e fica lá plotado na IA generativa, né? Então, o que eu vejo num movimento, e a IBM também suporta nesse sentido, não é nem ao céu, nem ao inferno, né? Como é que a gente consegue trazer isso para um caminho intermediário, de eu poder utilizar todo o treino, toda a inteligência que já está lá feita na IA generativa, no LLM, e ao mesmo tempo pegar o meu Knowledge Base, minha base, e treiná-lo num fim específico, single tenant para você. Né? Então, acho que esse ponto de traduzir para a sua empresa, para você poder utilizar e trabalhar, é aqui onde está o X da questão, de não utilizar como sendo dado público, mas utilizar ali a inteligência, o treino que está estabelecido, trazendo os seus dados e aí tropicalizando a informação. E aí, Viola, eu acho bem bacana, né, o que você comentou agora. Então, como o Stevenson citou, a gente passou pelo Watson e agora a gente está no Watson X. E você falou algumas frases aí, você falou de AI, você falou de data e você falou de governança. E isso é algo que a gente está levando para os nossos clientes. Como que você pontua o que evoluiu, né, saindo do Watson, indo agora para o Watson X, e como que a gente pode extrair com os clientes, né, seja das mais diversas indústrias, esse valor aí, dada toda essa evolução que a IBM também está passando. Legal. Eu vejo assim, quando a gente lançou o Watson, né, lá em 2013, 2014, o que a gente se preocupou em fazer foi justamente tropicalizar e trazer serviços... Eu participei da apresentação do Kasparov, tá? Em 97. Não. Quando ele veio no Brasil depois para contar a história, para contar a história do Watson, tá? Desculpa, eu só queria ter certeza de te falar isso para você botar no meio da tua... Não, é legal, porque quando você olha a história de AI, e aí se a gente voltar um pouquinho, né? A AI já é trabalhada pela IBM há 70 anos. Então, desde estudos, depois o próprio Deep Blue, que é o jogo de xadrez contra o Kasparov, aí depois o Jeopardy, que era o programa de perguntas e respostas,
até isso realmente virar um produto final, né? Que é onde a gente entra com o Watson. Então, o que eu comentava aqui, quando o Watson aterrissou, a gente se preocupou em trazer serviços que traduzissem a necessidade dos clientes. Então, quando a gente fala do Watson Assistant, por exemplo, é ali que nasceu o bot. Era a possibilidade de trazer os dados, de começar a treinar, criar uma árvore de decisão e ali entregar valor para o cara. Só que aí a gente está falando do texto. Aí fala, pô, Viola, mas eu queria a voz. A voz, então, é outro serviço. Ah, mas eu queria que ele escutasse a ligação e traduzisse e fizesse um valor. Aí você vai lá para o STT. Então, tudo que ouviu, você traduz para texto, trata as informações e sai do outro lado. Né? Então, o que eu vejo aqui nessa primeira onda do Watson foi que a gente tropicalizou muito serviço, mostrou para o mercado, principalmente de B2B, como funcionava. Só que nesse momento a gente ainda tinha uma força muito grande de necessidade de esforço e de capital intelectual. A gente tinha que fazer muito treino, tinha que fazer muita inserção, a gente tinha uma mecânica justamente de novas tecnologias para a gente conseguir entregar valor. Tá? Quando a gente olha a curva de evolução e aí chegando na IA generativa, e aí a IBM no final de abril, começo de maio, faz o lançamento do Watson X, é que a gente entra na IA generativa, que é o seguinte, eu já tenho o LLM pronto, treinado com 1.000 horas, com bilhões de tokens. Como eu extraio o valor disso? Então, o que a IBM fez foi, eu vou lançar uma plataforma, que chama Watson X, que justamente vai focar na IA generativa. Então, a gente tem o Watson X AI, que é todo onde está o modelo, onde está o LLM, como ele foi treinado, por que ele foi treinado, os próprios LLMs da IBM, aqui é um ponto. Depois o Watson X Data, aonde eu estou pegando esse dado, como é que eu trago o meu data warehouse, como é que eu transformo isso num lake house, como é que eu uso essas informações. E o último, que é o Watson X Gov, que é a parte de governança, que a gente vinha citando aqui no começo do podcast, que é, fiz tudo isso, Viola, e aí no meu dia 2? No seu dia 2 você tem um cockpit, você tem ali um auxiliador justamente para começar a trocar e entender o que está acontecendo, né? Então, esses últimos 10 anos, né, literalmente de AI, eu vejo que a gente amadureceu muito a curva. A gente amadureceu de novo, traduzindo para o business, o B2B, né? E o que eu acho muito bacana, que você citou aí, Viola, é a questão do Open também, né? Você citou modelos da IBM, mas o nosso entendimento é que a plataforma IBM, até com todo esse conceito que veio da aquisição da Red Hat também, que foi outra aquisição espetacular e super importante que vocês fizeram, esse conceito de trazer outros modelos para dentro da plataforma e transformar isso num hub realmente que potencializa e dá o salto quântico, né, para as companhias aí poderem usar. Exatamente. A IBM também sempre se preocupada em conseguir traduzir o mundo aberto para dentro das plataformas, né? Então você pega, de falar de IA generativa, não é só os modelos fundacionais da IBM. Você pode trazer o seu modelo que você criou em casa, você pode ter um modelo que a gente chama uma plataforma parceira que chama Hugging Face. Então lá tem zilhões de modelos, eu posso pegar o modelo, levar para dentro da plataforma, fazer um fine tuning dele exclusivo, depois colocar lá no governance para poder gerenciar. Então acho que essa dinâmica e essa preocupação de no final eu preciso entregar um valor para o cliente, mas como a gente está no mercado B2B, como é que eu consigo endereçar os pontos que são de preocupação do mercado e não simplesmente só ter o resultado. Porque de novo, você gera um questionamento e gera um valor que no final, você sabendo como ele foi feito, é fácil de replicar, é fácil de tangibilizar para diversas empresas. Uma coisa que é legal que eu vi, né, e aí de curioso, fui mexer lá no Hugging Face, procurar ali alguns modelos, né, e a gente fala da IA, a gente pensa logo na interação com o humano de alguma forma, seja no B2B, seja no B2C. Só que quando você entra lá no Hugging Face, você vê que tem modelos de infraestrutura para subir máquinas, CI/CD, DevOps, modelos de RH, né, para uma admissão de um colaborador. Então, a gente olha muito para a área de negócio, mas a gente vê, cara, que tem oportunidades em diversas áreas da empresa. E acho que uma coisa também que tem ganhado um movimento diferente no mercado. A gente sempre, agora, recentemente, sempre se preocupou em falar da IA generativa com texto, né? Eu acho que tem um movimento importante agora, não só para o texto, para o prompt, mas muita coisa como foto, imagem, vídeo, áudio, que tem saído um pouco daquela normalidade de interação de eu pergunto e eu ganho uma resposta, né? Então a IA agenciando por trás de uma imagem, fazendo uma análise preditiva, trazendo uma informação de um vídeo, extraindo um áudio e contextualizando alguma coisa. Aqui que está o valor, de novo, o valor agregado, né? Então, eu estava vendo recentemente, né,
como que a gente trata a imagem na IA. Então, hoje já está muito tranquilo da gente conseguir olhar a IA e conseguir ter certeza do que ela está gerando como informação, né? E eu estava também nos Estados Unidos participando de um congresso e conforme a IA foi gerando imagens, a gente notou algumas coisas, né? Quando a IA gera uma imagem de um ser humano, ela tem problema, ela tem ainda uma deficiência de gerar, por exemplo, mão, né? Isso é engraçado, que ele gera realmente a mão distorcida ou 6 dedos, ele gera um conteúdo assim, né? E aí surgiu uma pergunta do tipo, como que a gente vai saber, na hora que isso ganhar 100% de compatibilidade, como é que eu vou saber se isso foi gerado ou não através de uma IA? Se aquela imagem, né, do Papa vestindo aquele boletãozão, se ela é verdade ou não, né? Então já existe algoritmos para a gente justamente conseguir identificar se aquela imagem, de onde ela foi criada, quais os parâmetros que ela utilizou, quando ela foi gerada, para a gente poder isolar literalmente qualquer tipo de fake news, qualquer tipo de modelos que venha a prejudicar, tá? Então, isso de novo, é um ganho de maturidade que a gente vem surfando, e cara, daqui para frente é só coisa boa. O que eu acho muito legal disso, eu sou de marketing, só te dando um background aí. O que eu acho muito legal, cara, porque para desenhistas falam que a parte mais difícil de desenhar no corpo humano é a mão. Então, até nisso a gente vê o quanto as IAs já estão se aproximando de uma humanização. E isso é em tudo, cara. Nos games, né? A gente gosta de futebol, sempre jogou jogos ali de futebol. A parte sempre que nunca foi próximo da realidade são as mãos. Eu faço referência até aos Simpsons, né? Porque todos os Simpsons lá tem 4 dedos menos Deus, né? Deus tem 5 dedos. E aí, cara, pensando um pouco nesse cenário, para a área de marketing eu percebo que evoluiu muito nessa parte de construção de imagens, de vídeos, até de textos publicitários, enfim. O que a gente vai além? O que você acha que vai romper essa parte de imagens e vídeos? O que você vê por aí, cara? Eu vejo de novo, né? Eu vou voltar para a palavra maturidade, que eu acho que é uma palavra que a gente surfa muito. Eu vejo assim, o conteúdo criativo, ele sempre vai ficar na nossa mão, tá? O conteúdo criativo de nós idealizarmos, nós criarmos uma imagem, uma foto, um vídeo. Só que eu acho que a parte de execução, ela vai ser muito facilitada pela IA. Sim. Então, a ideia ela vai partir do nosso pressuposto e na hora que a gente tiver a entrega, a IA vai colaborar. O pente fino, de novo, volta para a nossa mão. Então, pode ser o marketing, pode ser área de propaganda, publicidade, pode ser retail, pode ser qualquer uma, né? O que eu acho que vai mudar a nossa interação, você sendo de tecnologia ou não, é como você dá o guidance, como você interage com a IA. E a partir dali, a IA vai transformar isso num conteúdo final. E esse conteúdo final, você vai fazer uma análise se está bom ou não. Pegando o gancho do que você comentou, é muito comum nas grandes revoluções ao longo da história, da quantidade de empregos que comentam que vai se perder. Então, na Revolução Industrial teve muito disso, quando surgiram os carros, porém foram gerados muitos empregos. E tem já esse medo com a revolução da IA, quanto de emprego deixa de existir. Mas na sua visão, o que de fato você acha que de função que vai ser eliminada e o que de fato de função que será criada por conta do uso de IA? Legal. Se eu olhar a Revolução 1, 2, 3 e 4, né, é curva de aceleração e de entrada de novas tecnologias. Eu vejo essa revolução da IA, de novo, ela vai ser traduzida em várias indústrias. Então, aprender com a IA e trazer a IA para um lado colaborativo é onde a gente vai ter que trazer ela para o futuro. Então eu vejo aqui um ganho, de novo, de eficiência, de trabalho, de produtividade com a IA e trazendo para vários tipos de segmentos de mercado. Então eu vejo aqui a IA muito mais como um braço direito do que literalmente substituindo alguém, né? Então, eu acho que essa pergunta, Stevenson, que você fez bacana, eu gostaria também de responder. Eu acho que e aí entra o conceito nosso de hiperautomação, né, que a gente tem trabalhado muito com os clientes, hiperautomação e inteligência artificial, que é basicamente você melhorar os processos das empresas, e aquilo não vai fazer com que, obviamente, você tenha uma redução grande de pessoas ali trabalhando. Você vai ter novas funções e aquele trabalho repetitivo, massivo, né, aquilo sim passa a ser feito pela IA, e fazendo de forma mais rápida, né? Então, eu acho que se a gente pudesse dar uma dica aqui para quem escuta e né, como leigo, que não é da área de tecnologia também, que esse é um dos objetivos do Tech Faz Sentido, é você aprender a utilizar a IA para maximizar, né, aumentar suas capacidades de execução, fazer mais em menos tempo, por exemplo, né? Então, eu acho que
esse conceito de hiperautomação, onde você envolve robôs, digitalização de processos, integração, inteligência artificial, é algo que é muito legal também dentro da estratégia da IBM, aí conectando, né, o Cloud Pak for Automation, que o Matheus adora trabalhar com os clientes. O Matheus adora, junto com a inteligência artificial, né? E aí eu até passo a bola para o Matheus aí, acho que é um case muito bacana que a gente tem um cliente nosso do segmento financeiro, é justamente esse, né? E aí, Matheus, se você puder comentar um pouco como que a gente trabalhou junto, né, com a IBM, e aí eu faço uma segunda pergunta para você e para o Viola, né, que é a pergunta que todo cliente faz. Ele fala, poxa, legal, a IBM está desde o começo, aí a gente tem agora a Microsoft, a gente tem Google, a gente tem a AWS, o que eu faço? Tá? Então, para não esquecer das duas perguntas, acho que você pode comentar do case, e eu queria botar essa pergunta para você, o que eu faço, sendo que a gente tem tantas companhias ali, boas companhias, né, para a gente poder fazer bons projetos de IA e tirar proveito disso. Perfeito. Eu vou entrar aqui exatamente nos 3 pilares hoje, né, que você está atuando. Então, o grande objetivo desse case, né, é uma empresa global, né, de operações de cartões, enfim. E o objetivo final era entregar um tempo médio de atendimento menor ao cliente B2C lá na ponta, né? E aí a gente pensou, como podemos começar? E nós começamos por automation, com a IBM. Então, trouxemos eficiência operacional ao processo para dar mais vazão com a mesma capacidade de pessoas. Então, é o que você falou, não houve redução, né, de pessoas, não houve uma substituição de tecnologia. Houve simplesmente um ganho de capacidade de processamento com o mesmo custo operacional, né? E aí a gente pensou, como nós podemos ampliar isso? Porque o mercado também está sempre evoluindo, sempre querendo mais velocidade e mais assertividade. E aí nós pensamos, vamos para data agora, porque a gente precisa fornecer os dados com mais velocidade. Então não adianta eu ter um processo automatizado se o meu dado virou o gargalo do processo, né? Então eu preciso fornecer os dados mais rápido, entregar isso com mais governança, entregar isso com mais consistência. E agora nós estamos exatamente na novidade do momento, que é falando de Watson X, ou seja, como agora eu posso reduzir o meu custo de desenvolvimento, o meu custo de treinamento, o meu custo de fazer a inteligência artificial e a automação aprenderem melhor e mais rápido. E aí que a gente tira, né, o foco ali da parte de desenvolvimento mesmo, né, de trabalho, e começa a deixar a automação fazer isso para pensar mais estratégico, pensar mais no negócio, no core do negócio. Então esse foi um case muito legal, porque a gente vê a tecnologia cross nessas 3 áreas, né, atuando em conjunto e de forma integrada, que é uma coisa que antes a gente olhava muito só para dados, a gente olhava muito só para automação e para a parte de Watson ali, com o desenvolvimento, né, de assistentes virtuais, e que hoje a gente vê isso trabalhando de forma conjunta, né, tem uma interseção. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente também, assim, de como essa tríade, né, pode funcionar muito bem aí para as empresas, enfim. E aí abordar também o ponto do João. Eu vejo, a gente fez uma pesquisa recente na IBM e eu vejo muita intersecção de tudo isso que nós estamos falando, traduzido de novo no B2B. Essa pesquisa recente que a IBM fez, os 2 itens mais votados por muitos CIOs que a gente pesquisou, o primeiro elemento onde a IA ia ajudar era produtividade. Então, produtividade, onde eu ganho produtividade de poder tirar o trabalho que é massivo, que é operacional, e eu entrego isso no valor. E quando a gente pega a parte de automação e casa com IA, tem total sentido. Às vezes nem tudo é IA, né? A gente teve recentemente de novo discussões de, às vezes os clientes trazem casos de uso que não é IA, é parte de automação. E tudo bem, a gente casa os 2, cria uma esteira de evolução. Então acho que aqui tem um primeiro ponto que isso vai entrar numa curva de aceleração muito forte. O segundo ponto, mais votado, vamos dizer assim, era Customer Satisfaction. É como eu consigo trazer o meu cliente com um ganho de produtividade e entregar valor que o cara reconhece e fala, pô, gostei desse negócio. Como é que é isso? É IA que está fazendo? É IA. A interação é com IA, a definição preditiva é IA, a recomendação que você recebeu é IA, a sumarização do texto que você está lendo é IA. Então, esse tipo de coisa, eu entreguei valor no final, né? E quando a gente olha isso, diferente da indústria que a gente está, e aí, aproveitando respondendo a pergunta do João, a empresa que você está utilizando, eu sempre vejo que a gente tem diferentes parâmetros de avaliação.
Eu também sou professor de MBA, e ali quando a gente fala, né, de estratégia de IA, governança de IA, existem algumas verticais que dependem da empresa que você escolhe. Então, tem verticais que você vai mais para o conceito aberto, que você vai mais utilizar ele para fazer uma interação com o seu usuário, para trabalhar num cockpit de uma ferramenta de colaboração. Tem esse viés. Esse viés é importante, ele é necessário. Mas quando você vai para um viés de negócio, que você precisa de ética, precisa de responsabilidade, precisa entregar um valor, precisa ter uma concatenação com seus dados muito massiva, precisa ter automação por detrás, precisa colocar isso em produção com um ambiente legado. É aqui que está o valor da IBM. É aqui onde a gente entrega, não é o bot lá no final respondendo, é a stack inteira de evolução do cara, é a parte de tecnologia que é o core. O cara não vai levar, esse caso que ele comentou, ele não levou isso para uma opção do business, não, ele levou para o coração do business, falou, cara, aqui está o valor da minha empresa, entrega IA. Tá? Então, eu vejo esse movimento, e aí a diferenciação das empresas, cada um tem uma estratégia, e aí cabe ao cliente avaliar qual é a estratégia que ele precisa para dentro do negócio. E a gente vê, né, casos onde a gente usa IBM junto com a Microsoft, IBM junto com a AWS, então isso é muito comum também. Né? É praticamente impossível você ter um único provedor de tecnologia, então tem espaço aí para conectar as coisas da melhor forma possível e entregar o valor para os clientes. Aí. O mundo, né, lá na IBM a gente costuma dizer que o mundo é híbrido, então você vai ter intersecções de mercado. A IBM recentemente, junto com a Amazon, a gente tem uma parceria global. A IBM entrega a parte de Watson X no marketplace da Amazon. Né? Então, se um cliente hoje usa a Amazon, usa toda a parte, não tem problema. Quer entregar a capacidade de IA, lá dentro você consegue encontrar todo o portfólio. Isso começou com você lá em cloud, né? Atendendo o seu lá. A gente volta 10 anos atrás, né? Que eu comentava. Das integrações. Das integrações. Quando você olha a cloud lá atrás, cloud nada mais era do que um grande repositório de serviço. Então, tinha infraestrutura, tinha banco de dados, tinha API, tinha o Watson. Legal. Então, de novo, esse tipo de integração, acho que a nossa responsabilidade como provedor de tecnologia é escutar o que o cliente tem como desafio, traduzir isso em tecnologia e entregar um valor de negócio para ele. Indiferente se é um provedor A ou B ou C, ou se vai trabalhar todo mundo junto, o objetivo final tem que ser entregar algo enterprise de qualidade para ele. Você está citando vários cases, né, e algumas aplicabilidades, mas para deixar até bem mais tangível para o nosso ouvinte, cita alguns casos práticos de onde o usuário final já está vendo o uso da IA e que está mudando o perfil de como o usuário final está consumindo determinados produtos e serviços no dia a dia. Legal, comento. Tem um que eu tenho acompanhado de perto, é um caso público nosso da IBM, que é com a TIM. Né? A TIM, empresa de telecomunicações, né, em geral, milhões de usuários no Brasil, e existe um volume considerável de interações, né? Seja no pré-pago, reclamações deve ter também, pedidos, reclamações, tem. Telefonia. E é curioso que ali tem dois segmentos. Tem o segmento de telefonia, que é o pré e o pós-pago. E vocês imaginam que isso tem uma diferenciação de perfil de quem contrata, de quem compra. Um tem uma conta de R$1.000 por mês. O outro é o cara que tem uma conta que ele põe o crédito de R$15 por mês. Né? E essa interação, quando a gente começou a trabalhar no projeto, a gente falou, será que a IA vai atender a tudo e a todos? Porque é diferente. Nós estamos aqui na mesa conhecendo de tecnologia. Cara, você entra aqui, conversa, você liga, você consegue, mas e a outra pessoa que não tem o contato? Né? E a gente começou a fazer uma inserção de forma suave para poder ver como que isso ia ganhando maturidade, e isso ganhou no B2B, no B2C, na entrega de valor do pré-pago, do pós-pago, neutralizou em tudo na TIM. Então, o serviço de atendimento hoje, numa dúvida, numa reclamação, numa pergunta, o primeiro front é o Watson. E é o Watson de capacidade, primeiro, de comunicação via voz. Né? Então, você não tem aquela aura estruturada de pressione para... Não. Ele já fale seu problema, está aqui a resposta, humanizado, conversacional, literal. Né? Que era um saco, todo mundo já apertava o 0 ou 9 que é para falar com alguém. Eu já tinha um scriptzinho pronto para ligar. Né? Então, você começa a entregar valor, isso já começa a ficar nítido para a população de que eu estou interagindo com um não humano e está me trazendo resposta. E aí onde está entregando mais valor, que é, por exemplo, se ele entra para fazer um pedido, porque ele vai fazer uma viagem, ele precisa habilitar o plano dele,
a gente já começa a gerar insights, entregar dados para fazer um cross-selling, um upselling. Você vai viajar? Vou para onde? Eu vou para a Europa, vou para a Itália. Opa, legal. Então, vem aqui, deixa eu te pegar esse pedacinho e deixa eu te ofertar um outro serviço. Que eu vi que você habilitou sua voz, por que você não habilita dados? Porque aí você trafega, liga pelo WhatsApp, funciona. Então, é esse tipo de valor agregado que não é um ser humano. É a IA pensando, fazendo concatenação, analisando e entregando valor. É um ganho absurdo para a empresa. Mas pegando só essa primeira parte com o atendimento, você tem indicadores que falam quanto de atendimento que a gente passou a fazer aqui, em comparação com o tradicional, e também índice de qualidade, como passou a ser a percepção do atendimento pelos usuários finais? A gente vê em números, né? Quando a gente olha, por exemplo, aquele primeiro, não quero falar com a IA, quero ser transferido, isso está reduzido a um número muito baixo, não tem um número preciso, mas é um número muito baixo de transferência. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, são atendidas milhões de ligações por mês. Então, a ampla maioria delas, um número maior que 90%, ele é totalmente atendido e respondido pela IA. Então, de novo, né, eu não tenho os dados na cabeça aqui, mas eles são informações que, quando você olha no montante, milhões de ligações, mais de 90%, menos de 1% de interação humana, cara, a hora que você traduz isso em negócio, em produtividade, é enorme. Em quanto tempo eles pagou? A gente fez uma conta, o ROI em 7, 8 meses ele já estava teoricamente neutralizado, né? Aí você começa a inserir ganho de produtividade, cross-selling, upselling e pronto. A gente tem um objetivo, né, nos projetos que a gente faz, que são otimizações e reduções de pelo menos 30%. Abaixo disso, a gente não quer trabalhar, né? Então, até citando, você perguntou isso, Cirson, tem duas informações aqui que o time mandou. Eu tenho alguns números também do nosso próprio case. Aí depois exato, que inclusive, por exemplo, a gente atende esse educacional com 45 mil alunos, né? Onde a gente teve redução de 32% de atendimento, né, que precisava ir para o humano. Então, imagina, essa é a primeira fase do Watson. Agora, o que a gente está falando? A gente está falando de como o Watson X pode propor uma grade melhor para aquele aluno. Como que o Watson X pode ajudar na rota educacional daquele aluno. É o cross-sell igual. Exatamente. Né? Então, como que a IA generativa pode apoiar nisso, né? E até definindo novos produtos. Então, baseado em todo aquele volume de dados, né? Que quase que eu falei o nome do cliente aqui, deixei escapar, mas quais novos cursos podem ser sugeridos, né? Bom, de IA a gente já sabe, se inclusive é instrutor também de IA, que a gente já sabe também. Então esse é um case. E aí eu acho que o Matheus quer comentar aquele case que é o Xodó, seu Xodó, né? Xodó, que é um cliente seu aí que... Caso de estimação, né? A gente teve com esse mesmo trabalho, né, de atendimento, um volume de 175 mil ligações por mês. Quanto? 175 mil ligações por mês atendidas, né, pelo Watson. No total de quanto? Não, todas elas sendo atendidas pelo Watson. Retenção de quase 80%. Então, retenção é o sucesso do caso, né? É o que você falou, é o cara não transbordar para um humano, né? Retenção de quase 80% e redução do tempo médio de atendimento de 3 minutos para 40 segundos. Né? Então, você pensa nos 175 mil casos, quanto de capacidade foi aumentada aí dentro do mês, né? Para poder suportar todo esse volume. Então, a gente vê, né, os resultados sendo entregues de uma forma muito tangível, que você falou, né, tem como tangibilizar o ROI, porque é uma conta simples que precisa ser feita. Se eu olhar o começo da minha carreira, né, quando eu entrei na IBM, eu era do Helpdesk. E eu me lembro, quando eu entrei no Helpdesk, tinham 2 parâmetros muito importantes, era a satisfação do cliente e o AHT, que era o tempo médio de atendimento, né? E o tempo médio de atendimento era entre 5 a 6 minutos, a gente trabalhava para, reduzir esse tempo, responder mais rápido e fazer. Que bom seria se há 20 anos atrás eu pudesse ter uma IA que fizesse esse primeiro trabalho e eu pudesse ser o cara que alimentava a IA, que criava um knowledge base, que definia melhor os processos e que podia ter tempo para poder ir lá ajudar o usuário a fazer outro tipo de função, a trabalhar num tipo de recurso, né? Então, você vê, são 20 anos num retrato que a gente vem discutindo de novo o ganho de produtividade.
que é algo que deveria já estar inserido. Então, quando você cita isso, né, por exemplo, uma pessoa que hoje é um atendente, que fala com o cliente todos os dias, que conhece o cliente, a partir do momento que entra um Watson, né, para ajudar nesse atendimento, ele pode começar a vislumbrar outras funções, ele pode começar a ir para a área comercial de uma empresa. Então isso que é o bacana, né? Que aí você vê a evolução da pessoa e às vezes você não percebe que essa evolução ela foi por conta de um avanço tecnológico que aconteceu aqui e ela teve que evoluir. Então é isso que as pessoas têm que pensar. Como que a tecnologia pode me ajudar a evoluir na minha carreira? E não pensar ao contrário, poxa, eu vou, né, entrar num estado de depressão e achar que a tecnologia vai tirar o emprego. Então eu acho que é essa postura também positiva que eu vejo na tua carreira, né? Que você foi sempre observando as oportunidades, as dificuldades, porque surgiram dificuldades, né? E você foi evoluindo aí. Então eu acho que essa é a forma como a garotada aí que está entrando no mercado de trabalho tem que pensar. Tem um dado interessante aqui, João, vou até pegar certinho aqui, que foi divulgado pela Forbes, né, que mostra que 34% dos brasileiros se mostram ameaçados pelo avanço dessa tecnologia em relação aos outros países. Né? Eu acho que a sua fala, Viola, ali do papel de helpdesk traz muito essa segurança, na verdade, né, de que, deixa uma máquina fazer isso, eu vou olhar para a parte estratégica do negócio. Né? Então, de fato, o quanto você tem de projeção ali naquele operacional versus o quanto você pode ter mirando a estratégia. Né? Sim, aproveitando da Forbes, cara, eu fiz um bate-papo com o pessoal da Forbes recentemente e ali, quando a gente começa a olhar, principalmente os novos, né, as novas pessoas que estão entrando no mercado, o que estudar e como fazer, eu costumo, principalmente na faculdade, quando a gente dá aula ou para o MBA, procurar entregar para o pessoal o valor. Muitas vezes a gente fica buscando criar coisas novas, criar coisas... Cara, às vezes o valor está em recriar um negócio que funciona mal, que exige muito tempo, exige muito esforço, exige muito dinheiro e o real valor está ali. Né? Então a gente começa a observar alguns pontos de atenção, não é em criar coisas magníficas e úteis e realmente ali tem um esforço. Mas se você pega modelos hoje já prontos e você o recria de melhor maneira, trazendo melhor valor agregado, aqui tem valor, né? Eu lembrei de um caso de uma startup que a gente auxiliou na IBM, que era você compra um carro e aí você precisa fazer o seguro do carro. Cara, como é que eu começo a otimizar, fazer o seguro do carro? A gente auxiliou essa startup a como é que eu compro um carro, o que acontece depois disso? Vem uma pessoa, avalia o carro, tira foto do carro, vai lá, regulariza e fala, olha, depois de 24 horas seu carro pode tirar. Por que a gente não poderia ganhar a escala com IA? Por que eu não poderia colocar um app? A pessoa vai lá, entra no app, tira a foto do carro, da roda, do chassi, do vidro, dá um ok, manda para o Watson faz a avaliação e fala, olha, 99% de certeza que isso aqui é verdadeiro, está tudo certo, pode liberar o carro. Cara, isso foi feito, isso foi entregue, produtivo. A startup, by the way, o nome está restrito porque tem um NDA por detrás, mas isso funciona com os principais asseguradoras do planeta agora. E aí, de novo, não foi uma pessoa que foi lá. Essa pessoa foi fazer outro tipo de coisa, foi fazer um outro trabalho que agrega mais valor e aquele seguro que precisava de uma pessoa aí, já resolveu com app, com foto, em 2 minutos, está resolvido. E esse é um exemplo que você deu de fazer o seguro. A gente trabalhou num projeto que era para trabalhar em cima do sinistro, né? Que também é outro processo que era super burocrático, demorado. E a IA apoia na questão de agilizar, né, no momento de sinistro, que é um momento que a pessoa está passando por dificuldade, né, que não é nunca um momento prazeroso. Então, um outro exemplo, né, muito bacana dentro desse segmento de seguros. Esse é um caso claro que claramente vai trazer uma satisfação do cliente, que é onde o cliente está mais vulnerável. Mas pegando esse ponto do pessoal que quer começar com IA, né, que entrar nisso, o que você pode dar de dica para o nosso ouvinte, o que procurar, o que estudar, como começar nisso? Legal. Bom, vamos lá, vou voltar para a parte educacional aqui, porque quando a gente olha especialmente IA, é um mundo de coisas. São 70 anos de estudo para a gente chegar hoje aqui. Né? Então, acho que a primeira coisa para quem está começando é procurar cursos básicos de IA. Né? Então, a gente tem uma série de cursos aí disponíveis no mercado, tem canais de YouTube que explicam legal. A IBM tem um programa
que chama Skills for Build, que é onde você entra, você tem uma trilha de IA específica, que você aprende o que é IA, o que é Machine Learning, o que é Deep Learning, o que é LLM, o que é IA generativa. Então, é um ciclo de conteúdo que você tem que ter. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu sempre gosto de fazer o link com derivativos. Então, você tem uma especialização no provedor A, no provedor B, no provedor C, e essa tropicalização de conhecimento é importante para você saber fazer uma diferenciação na hora que você consome, na hora que você compra, na hora que você entrega um projeto. Então, o pessoal, né, primeiro estuda, ganha maturidade no conhecimento, legal, vai para o provedor, estuda qual é a diferenciação no provedor, e eu, por ser técnico, sempre falo para meus alunos ou para todo mundo, mão na massa. Não adianta vir com blá blá blá, com PowerPoint, não. Vai lá e mostra feito por IA, né? Vai lá e mostra esse tipo. Eu gosto muito do valor no visual. Então, cara, no final de tudo, você explicou o que é, mostrou pro pessoal, tem o conteúdo, o conhecimento, vai lá e apresenta. E deixa isso funcionando para a pessoa conseguir tangibilizar. Então, acho que essas 3 pontas, se bem encaminhadas, traz valor no final. Agora, eu queria aproveitar a pergunta do Steverson e assim, porque a IA, ela, basicamente, ela tomou todas as atenções, né? Mas a gente tem outros temas aí que são trabalhados aí, por exemplo, com a área de pesquisa e desenvolvimento da IBM, como, por exemplo, a computação quântica, né? E a segurança da informação também. Eu sei que não é a tua área de liderança, mas como boa pessoa de tecnologia, são temas aí que também você é grande conhecedor. Então, então se você pudesse trazer um pouquinho desse assunto, né, da computação quântica, da segurança, como essas coisas se permeiam, né, se entrelaçam. Eu adoro tecnologia, indiferente de qual é a área, qual que eu estudo, porque pode ser um próximo passo, sabe, né? Inclusive pode ser um próximo episódio. Esse tema, hein? Sabe quando a gente fala, né, computação quântica, dá aquele pensar literalmente no futuro, né? Se a gente fala de IA, a galera já fica assim, computação quântica é um salto quântico, literal, de negócio, de valor agregado. Então, hoje a IBM tem a computação quântica já como uma realidade. A computação quântica já tem penetração em alguns tipos de indústria, como, por exemplo, indústria de saúde. Isso já tem um viés muito forte, porque é ali onde tem um valor de conseguir trabalhar, massificar e responder um volume de dados e de respostas enorme, né? Só que como a computação quântica ela entra num âmbito de discussão, de processamento totalmente diferente do que a gente está falando, os ambientes precisam ser moldados a funcionar em computação quântica. Então é diferente o 0 e 1, 1 e 0, lá é 0 e 1, 1 e 0, tudo junto, funciona num nível diferente, né? E quando eu olho a computação quântica, principalmente trazendo valor agregado, é valor agregado em coisas que aí não são coisas recriadas, são coisas novas. Então, você pega uma vacina, você pega a potencialidade de calcular uns juros de um banco do que aconteceu no ano, ao invés de ser meses, 100 horas. Então, você ganha algo que hoje não existe com a computação quântica. Só que isso, de novo, vai passar por um aperfeiçoamento. A IBM já tem uma solução, já tem uma máquina, já tem um produto funcionando, utilizando. Você consegue provisionar, né, um modelo quântico você tem um modelo trial, né? Nosso lá que faz física também, além de trabalhar na área de tecnologia, que está lá, né, fazendo esses modelos aí. Mas isso é bacana, né? Que é a democratização também. Também, você tem um modelo disponível em cloud de computação quântica. Como você vai executar, o valor que você vai tirar, aí de novo, aí diferencia. Mas é um momento também que nós vamos absorver. Vamos ajudar as empresas a trabalhar com cada um desses tipos de negócio, de indústria que vai acontecer e tirar valor no final. O ponto da computação quântica é como a computação quântica ela é um tipo de computação diferente do que a gente tem, e logo depois da pergunta da computação quântica é a segurança dela. Que é o que a IBM já lançou. Que é a primeira coisa que a pessoa fala, processa o que era dias leva horas, então. Entendi. Deixa eu ver sua senha. Quantos caracteres tem sua senha? Então, a IBM já fez também um negócio chamado Quantum Safe, que é a segurança da computação quântica, para não ter nenhum tipo de problema nesse sentido. Mas aí... Mas aí é legal, eu queria até falar do Steverson, porque eu vi que a hora que falou de segurança e criptografia, ele demonstrou ali uma empatia com o tema, né? E até a relação do nome com o CertSys. Exato. Não sei se você sabe a origem do nome, então é legal. Quando a gente começou a CertSys, eu era desenvolvedor de algoritmo de criptografia e assinatura digital.
E aí o CertSys, o nome vem disso, né, de sistema de certificado junto. Mas na época, eu desenvolvia algoritmos clássicos, né, da RSA, XC6, vários da época, e a gente sempre falava que o conceito de computação quântica, ele também não surgiu agora, já tem alguns anos, pelo menos eu falo disso há mais de 20 anos, só que na época era muito intangível, a gente falava que quando surgisse a computação quântica, tudo aquilo podia jogar no lixo, que não ia servir mais, né, do que a gente desenvolvia, porque ia ser quebrado em questões de segundos, né. Então é muito interessante ver a IBM desenvolvendo essa questão do quantum safe. Agora, pegando um pouco, né, do gancho aí do computação quântica, AI, e a gente falou, né, dos chatbots, quando a gente começou lá em 2016, teve um salto muito grande, né, você vê de chatbot 2016 para a implementação de AI de hoje, né, de 2023, 6 anos. Acho que é um salto comparável a 200 anos do passado, né. Como que você imagina, né, os próximos 5, 6 anos juntando essas tecnologias? O que você acha que vai estar palpável para o usuário, né, de tecnologia quando isso chegar um pouco mais no seu ápice? Posso até somar essa pergunta? Recentemente a IBM anunciou um fundo, né, para investimentos em inteligência artificial de 500 milhões de dólares. Então, se a gente está nesse ponto que estamos hoje, eu posso estar exagerando aqui, corrijam-me, senhores, mas a IA generativa para mim está me parecendo a internet em 90 ali, sabe? Então, esse movimento todo. Até hoje, com essa expansão também em investimentos, como vai chegar nesse ponto de investimento? A pergunta do Stevers é ótima porque, de novo, tangibiliza tudo que a gente falou aqui, que é o seguinte: no começo da IA, como a gente tinha que treinar muito, era muito esforço, a gente escolhia efetivamente aonde a IA ia agregar valor. Então eu tinha uma aplicação com o AI. Então eu pegava ali, traduzia, fazia, colocava, treinava. E de novo, esses ciclos de maturidade, eles mostram que a gente entra numa nova era, que é o que o IBM fala agora, que não é uma era com AI, é uma era de AI. A gente entrou numa era que a solução ela não pode ter AI, ela tem que ser embedded, ela tem que nascer a partir de AI. Então o que eu vejo daqui para frente é as empresas traduzindo isso, trazendo para dentro de si a IA num primeiro momento, como ela vai agregar valor num caso de uso, numa integração, numa funcionalidade final, e aí o objetivo final da empresa sendo traduzido aqui, tá? Então o que eu vejo como valor agregado é que a IA, seja ela no back-office da empresa, ou seja ela lá no front atendendo um usuário, ela vai ter que ter um padrão de inteligência que a parte operativa, operacional, vai ficar a responsabilidade dela. E nós vamos trazer valor depois, nós vamos trazer valor num outro momento, que não é aquele reset de senha, troca de cartão, nada disso. É o valor agregado no final. E tem uma frase que eu acho legal, né? Que eu vi uma vez, não é minha, tá? Não é original minha, então eu vou dar o crédito. Só que eu também não lembro quem foi a pessoa que falou. Ele disse DevSec AIOps. Colocou o AI dentro de todo esse processo de tecnologia. É muito bacana. Isso, cara, né? Os nomes vão aperfeiçoando. Eu estava lecionando uma aula e aí depois os alunos vieram conversar. Ô Viola, por onde eu vou, o que eu estudo? E aí a gente começou a pegar os nomes. Eu falei, olha, você pode ser hoje um cientista de dados, você pode ser um arquiteto de dados, você pode ser um arquiteto de AI, um engenheiro de AI, um engenheiro de prompt. Curador de dados. Comecei a falar uma série de nomes e o aluno falou, caramba, Viola, acho que eu vou precisar estudar mesmo. Inclusive os nomes. E vale, né, pessoal? De novo, é uma brincadeira, sim, mas é uma percepção real, porque quando você aterriza, não é um pedacinho, são vários, e colocar tudo isso em ordem, em funcionamento, de novo, pessoas como nós temos a obrigação de fazer e de ensinar, para que isso ganhe uma curva de evolução, para que todos possam ter acesso e todos consigam tirar valor. Legal. Eu queria fazer uma pergunta, talvez, não sei se é a última por conta do tempo, se alguém tiver mais uma. Finais, aí você já puxa o João. Mas o que eu queria perguntar, você falou muito de educação aqui, né? E assim, o que você enxerga a responsabilidade da IBM Brasil, né? Que é uma das empresas, talvez a mais longínqua de tecnologia aqui no Brasil, né? Responsabilidade da IBM nesse tema, né? De educação, de como trazer sistemas novos, de IA, quanto, segurança da informação. Acho que isso queria que você falasse um pouco sobre isso. Né, para conhecimento geral, né, a IBM Brasil foi a primeira IBM fora dos Estados Unidos. Então, depois a IBM USA, a primeira IBM Brasil. Quantos anos mesmo? 106. Então, realmente uma história de longa data e a gente sempre teve um senso de responsabilidade no Brasil muito alto
principalmente quando você fala de IA, que tem que falar português, né? A gente sempre teve uma preferência muito forte da IBM de poder ter o português nosso falado numa curva de prioridade. Com jornalismo e tudo. Com tudo. Né? Depois eu tenho uma dica de livro aqui, para quem quer entender a história da origem do português, compre o livro Latim em Pó, tá? Para vocês entenderem de onde vem a história do português. Viola. Mas desculpa, deixa ele só para ele terminar. Eu vejo a responsabilidade da IBM, como sempre, nesses últimos 100 anos, né, João, de poder tropicalizar tudo isso e levar o ensinamento a qualquer tipo de indústria, qualquer tipo de empresa, pequena, média, grande, startup. E até o aporte que a gente fez recentemente foi justamente nesse sentido. Eu não estou aportando dinheiro na startup. Eu estou aportando dinheiro numa faixa de mercado hoje que ela não está pronta ainda para poder tirar o real valor da IA. Então, seja nos Estados Unidos ou seja no Brasil, como é que eu consigo traduzir isso para as empresas começarem a criar novos modelos, novos negócios, seja focado em segurança, em sustentabilidade, em ESG, em qualquer coisa. Mas a responsabilidade da IBM é ter a tecnologia funcionando, sempre com ética, com transparência, com um mundo open e agregando, indiferente do tamanho da indústria, da empresa, ter esse valor no final aportado para ela. Para fechar com chave de ouro e com um bom vendedor que você sempre vai ser também, né? Como que a IBM pode ajudar com recursos, com toda a estrutura, né, técnica, clientes a identificarem oportunidades, né, de automação, oportunidades de data, oportunidades de automation? Conta um pouco para a gente assim, sobre a estrutura de vocês, né, e como ajudar aí as organizações, as empresas a destravar aí essa jornada, seja ela inicial, seja de aprimoramento. Legal, Matheus. Bom, a IBM fez uma reestruturação importante de 2 anos para cá. A gente fez um spin-off da área de serviço que a gente tinha, então foi para Kyndryl, hoje é uma outra empresa, não tem nenhum vínculo com a IBM. E a IBM focou literalmente em ser uma empresa de tecnologia, como a gente foi nesses últimos 100 anos aqui. Tá? Então o que a IBM fez foi especialidade por tecnologia. Então, você está falando muito de AI, mas AI, data, automação, segurança, aí vai para a parte de hardware, mainframe, power, storage. Então, a gente virou literalmente uma empresa de tecnologia com foco aqui. Tá? E uma mudança que parece sutil, mas foi uma mudança no coração da IBM, é o go-to-market da IBM através de ecossistema, que é através de vocês, por exemplo, parceiros que executam e consigam entregar a capilaridade que a IBM não consegue. Tá? Então, a entrega da IBM, a estratégia da IBM é: eu forneço a tecnologia, eu suporto a tecnologia, eu ajudo vocês, o cliente e os parceiros, a entender o caso de uso, entender o real valor e aterrissar tudo isso. Tá? Se eu pegar, por exemplo, o IA que a gente está falando, o primeiro momento da empresa é colocar IA. Mas antes de colocar IA, qual é o problema? Né? Back to basics. Como um bom vendedor, né? Qual é o problema? O que você quer resolver? Eu quero resolver A. Antes de falar da tecnologia, eu vou te ajudar a identificar onde você vai resolver. É mais automação, é mais IA, legal, traduzir. Segunda coisa, qual é a especialidade da indústria? Eu sempre adorei trabalhar por indústria. Porque o que serve para o cara de banco não serve para o cara do varejo. Pode servir um pedacinho, mas o todo é diferente. E aí, quando você traz isso, a IBM tem, por exemplo, uma área de garagem, que agora a gente chama de Client Engineer, que são engenheiros focados em desenvolver projetos de AI. Então, traduz isso, vê se isso funciona, prova um valor, que no final é um MVP, que entre 6 a 8 semanas a gente executa, e garante que essa entrega final ela foi traduzida no que você me falou de problema lá no começo. E aí, então, o AI tropicaliza. Tá? Então, vocês podem ter sempre da IBM a inteligência com relação à tecnologia, ela está sempre presente, mas não só isso. Não quero só que você joga, entra no portal e consuma. Deixa eu te mostrar com os meus parceiros ou através dos meus parceiros como a gente aterriza isso num caso de uso final. Obrigado. Bom, pessoal, alguém mais alguma consideração final? Fale agora o cálice para sempre. Viola, mais uma vez, obrigado então pela sua participação aqui conosco. Cara, se você quiser deixar o seu recado final, por favor. Obrigado. Bom, primeiro quero agradecer a Certes, vocês, João, Steverson, Matheus, André. É sempre um prazer poder participar, eu gosto de fazer, eu gosto de me comunicar. Eu acho que a gente tem uma obrigação como educador, né, de poder comunicar, de poder estar sempre perto das novas gerações, de poder ensinar. E esse senso de responsabilidade tem que ser diário, ele é nosso. Tá? Independente de se trabalhar na empresa A, ou B ou C, isso tem que ser compartilhado. E aí, quando a gente olha o mercado, o nosso B2B,
a gente está vivendo uma fase que ela exige muita maturidade e ela exige um senso de segurança, de transparência, de explicabilidade muito forte. E aí eu tenho plena convicção que IBM, Certz, a gente consegue entregar para os nossos clientes o valor real esperado. Tá? Então, deixo aqui meu muito obrigado mais uma vez para vocês. Estou nas redes sociais todas, LinkedIn, Instagram, onde vocês quiserem me achar. Estarão todas aqui abaixo, vocês podem acompanhar aí também o Viola pelas redes dele. Cara, mais uma vez, obrigado. A gente falou bastante aqui de automação, falou bastante de inteligência artificial, mas tem algo que você aí em casa precisa fazer para continuar acompanhando esses conteúdos. Quer se inscrever e dar um like aqui no vídeo aqui abaixo também. E esse conteúdo é continuidade de uma série de outros episódios que você pode acompanhar aqui pela página oficial da Certz. Mais uma vez, muito obrigado, senhores. Vamos todos, você aí de casa. Valeu!